O meu pai nasceu em Santo Antônio do Leverger, mais específico, próximo à fazenda Pozo Lindo, que era da família deles. Sempre foram cuiabanos, a família Reiners é muito conhecida em Cuiabá. Viemos para Sinop em 1985, quando meu pai foi nomeado oficial do cartório do primeiro ofício. Viemos para Sinop com um grande desafio, mas junto com um pai muito apaixonado por essa cidade, que ele queria mostrar para a família dele, que ele já tinha assessorado o meu tio em Sinop, que também era político, o deputado Benedito Santiago. Então eles vinham a Sinop já fazendo que o meu tio foi deputado pelo Nortão. E quando teve a oportunidade do meu pai ser nomeado para o cartório, ele não pensou duas vezes, porque ele já estava apaixonado por Sinop e ele queria que nós ficássemos encantados por isso. E ele foi nomeado em setembro de 85, nos mudamos a família em janeiro de 86, ele trouxe a gente. Uma família que nos hospedou, que nos acolheu em Sinop foi a família Dalmaso, seu Geraldino e família. Viemos, nos hospedamos na residência deles e assim começou a nossa história aqui em Sinop. Meu pai e minha mãe era tudo para a gente, né? Então, nos passou muitos ensinamentos com relação à educação, ao estudo, que a gente teria que estudar, né? E ser boas pessoas. Eu acho que é isso que eles deixaram para a gente, né? O sentimento de amar ao próximo, como eles eram, né? Eles tinham muito amor ao próximo. Qualquer pedido que as pessoas pediam, se fosse para ajudar alguém, eles eram os primeiros. Então esse é o legado que ele deixou para a gente, né? Hoje a gente, quando está ajudando as pessoas, a gente sempre vem na mente eles nos ensinando isso, né? Que a gente cresceu vendo o amor dele pelo próximo. Todos os momentos papai era a nossa fortaleza, né? Para nós três. Qualquer coisa que a gente precisava, era ele que era o nosso apoio. Quando a mamãe faleceu, eu ainda falei para ele, o senhor vai ser minha mãe e meu pai. Agora eu vou vir aqui chorar muitas vezes, né? Como mãe. Todos os momentos é muito importante na nossa vida, assim, sabe? E foi muito importante. Meu filho teve um problema de saúde. E a primeira pessoa que eu gritei foi por ele me socorrer. O meu pai sempre foi uma pessoa que não mediu esforço para poder ser família. A minha mãe é uma esposa apaixonada, que eu sempre falei para ele, pai, a gente nunca soube o que era defeito do senhor, porque a nossa mãe, quanto viva, ela só contava coisas boas dele. Ele foi um pai dedicado, um pai que cuidava dessas duas filhas dele com muito amor, que meu pai, eu não via a palavra dele preguiça, que ele não ia fazer algo, ele sempre estava pronto, disposto a fazer por nós e sempre nos inspirando, porque ele falava assim, filhas, vocês vão estudar, porque esse vai ser a maior herança que eu vou deixar para vocês em vida, que a vida pode tirar tudo de nós, mas um estudo nunca vai tirar de vocês. Então, assim, não importava o que a gente ia fazer, mas ele falava assim, vocês têm que estudar. E com ele ser tão apaixonado por trabalhar, por servir a Sinop, que nos inspirou a desde cedo começar a trabalhar no cartório. Eu e a minha irmã sempre, desde cedo, quando o cartório eu comecei com 14 anos a trabalhar no cartório com ele e fui até o fim da vida dele, nós trabalhando junto no cartório com ele. Bom, eu cheguei em Sinop no ano de 91 e as pessoas aqui têm a tradição de acolher bem, né? E meu sogro era a representação clara disso. Pessoa sempre receptiva, sempre pronto para ajudar os outros, um cara muito especial. E no meu caminhar, quando eu conheci a Adriana, quando eu comecei a namorar, quando eu fui realmente pedir ela em casamento, foram todos momentos especiais. Ele sempre me tratou com muito carinho, como ele fazia com todas as pessoas que passavam pelo caminho dele. E o momento em que ele esteve doente, acabou unindo muito a família. E foi um momento muito triste, pós-perda, né? Ele era uma pessoa muito presente na família. Nós somos uma família de Cuiabá, né? E eu comecei a namorar a Andréia em Cuiabá. E quando eles vieram para Sinop, em 85, 86,
eu vim também e aqui nós ficamos noivos. Quando minha sogra faleceu, e minha sogra também era esse baluarte era uma corujona, ela queria todo mundo debaixo dos braços dela, né? E após o falecimento dela, o meu sogro ele incorporou isso mais fortemente. Ele queria que todos nós ficássemos junto com ele. E o grande sonho que ele tinha, ele realizou, que era uma fazenda no Pantanal, tá? E nós poucos iríamos nesse momento para lá. E após o falecimento dele, nós incorporamos. O Diogo ficou responsável pela fazenda e nós estamos constantemente na fazenda. Mas uma coisa que me marca muito quando ele estava vivo foi quando nós resolvemos ir todo mundo para lá. Até tem uma árvore lá que nós sempre passamos, nós lembrando. Ele estava lá, ele já estava lá e nós chegamos. E ele estava lá com os funcionários da fazenda soltando fogos, sabe? É aquela alegria, é a lembrança maior da fazenda, é essa que eu particularmente acredito que todos quando passa por lá temos essa lembrança dele. Mas ele era uma pessoa fora de série, eu acredito que todos que me antecederam já falaram dessa pessoa que ele é. Foi incrível. Após essa passagem dele, nós ficamos muito mais grudados, pode dizer, tanto a família da Adriana como a nossa da Andréia. Tanto é que nós começamos a ir muito numa chácara que nós temos aqui na cidade e ficamos muito mais, vamos dizer, grudados, né? Então é fora de série, a inspiração dele, tanto da minha sogra também, que inspirou tudo isso, né? Ficamos mais família. Uma das coisas que eu tenho mais orgulho, né, que é do meu avô, que ele era um exemplo para todos nós. Ele sempre estava ali ajudando as pessoas, né? A gente fala no Hospital Santo Antônio, onde eu tenho o maior exemplo, onde nós sempre soubemos que ele estava ajudando, né? Sempre estava lá junto. E logo depois que ele faleceu, eu fui dar uma consultada para ver, o hospital fez uma nota de falecimento, e aí eu fui ver quantos cargos que ele trabalhou lá. Então ele foi presidente do conselho, foi advogado, e assim, desde o início, desde quando ele começou, ele sempre teve um cargo lá. Então ele tinha o prazer de ajudar as pessoas. Então eu acho que esse é um dos meus maiores orgulhos que eu tenho dele, é disso, dele estar ajudando as pessoas sem pensar em nada. Porque ali ele não pensava se ele ia ser bem recebido, se ele ia ser atendido, não. Ele simplesmente queria ajudar porque ele amava o que fazia e amava Sinop. Que eu acho que o principal ponto dele ajudar tudo isso era ajudar a cidade de Sinop. Acho que uma das coisas que mais me faz lembrar do vô e pensar no vô é sobre a bondade dele. Ele era uma pessoa muito, muito caridosa, tinha um amor, assim, se preocupava com a gente. Quando perguntava se estava tudo bem, a gente sentia, assim, que ele estava realmente preocupado com a gente. Era uma pessoa muito amorosa, assim. Onde ele passava passava esse amor para as pessoas. Então, eu nunca vi alguém pedindo ajuda para ele e ele não ajudando, assim. É uma das coisas que é a marca dele. Era isso, era a bondade, a caridade que ele exercia. Eu acho que a principal memória que eu tenho do meu avô é do jeito que ele impactava a vida de todos em volta dele, até quem não parecia que era tão importante assim, porque até no dia a dia, conforme fui ficando mais velho e no velório dele, muitas pessoas se sentiram tão tocadas a ponto que tinham que vir até mim e contar uma história de como ele mudou a vida da pessoa, e eu nem sabia quem era a pessoa, nunca tinha ouvido falar, e ela tinha uma história de como lá atrás, quando ele chegou na cidade, que ele não tinha nada, minha avó estava lá. Então acho que isso foi muito importante para me moldar e também entender o impacto dele, que está sempre disponível para os outros, sabe? Entender que a gente teve um privilégio de poder ajudar, então tem que ajudar sempre que puder. E acho que essa é a memória principal dele, de como ele era honesto com isso e não fazia para ganhar nenhuma imagem nem nada, ele só gostava de ajudar e estar presente em tudo que ele podia. Apesar de ser bem discreto, ele era muito divertido, me tratou muito bem, me recebeu muito bem na família.
E ele fazia muitas piadas. Quando eu cheguei, eu me lembro que ele me chamava de amiga, porque eu ainda não era oficialmente namorada do meu noivo agora. Mas ele era muito carinhoso, adorava reunir a família na chácara. E assim, tivemos momentos muito especiais e apesar do pouco tempo que eu tive, que eu conheci ele durante a pandemia já, que foi perto do seu fim, ele foi muito marcante na minha vida, foi muito carinhoso comigo. Quando eu comecei a conversar mais com o vô, eu tinha ali meus 15, 16 anos, foi na época do ensino médio, que eu sempre que saía do Regina, eu ia para a casa dele, ele me dava carona, que era bem a hora que ele estava indo para o cartório. Então ali a gente conseguiu criar um laço muito bacana, porque eu era muito jovem, muito criança, então não tinha muita conversa, mas a partir daquela época a gente conseguiu começar a conversar bastante, dar muita risada junto, então isso me marcou bastante. E assim, eu pude aprender muita coisa com ele, principalmente nunca medir esforço para ajudar outras pessoas, que ele sempre teve essa facilidade, para ele era um prazer de cuidar das pessoas, ter as pessoas próximas, principalmente a família em si, acolher todo mundo e fazer o máximo que ele podia pelas outras pessoas. Convivi pouco tempo com o Oswaldo, mas o pouco tempo que a gente conviveu com ele, a minha lembrança é dele na chácara, sempre alegre, recebendo todo mundo bem. E ele adorava ir para lá todos os finais de semana, então a gente acordava de manhã, ele era o primeiro a estar acordado, já esperando o café, e comeu os ovos que ele adorava com cebola, e sempre com um sorriso no rosto. Uma coisa que me marcou muito no meu avô, porque ele morava do lado da minha casa, e todo domingo cedo eu podia já esperar, ele já estava lá com o café da manhã. Ele foi uma pessoa que me inspirou de trabalho, me inspirou de estudo e me inspirou como ele ajudava as pessoas. Ele ficaria muito feliz, viu? Porque ele gostava muito de Sinop. E assim, quando a gente saía e via que Sinop cresceu, estava crescendo, então assim, eu só vejo que ele ficaria muito feliz. E como está crescendo Sinop, está desenvolvendo, e então assim, ele foi um sonhador junto com o Sinop. Tudo que podia ajudar a Sinop, ele estava sempre no meio, sempre querendo ver Sinop crescer, né? E ali mesmo no cartório a gente via o crescimento de Sinop e a alegria dele de estar ali, de estar querendo que Sinop realmente fosse a capital do Nortão, fosse o melhor daqui do Norte, né? E eu acho que ele fez muito por Sinop. Quando a minha mãe faleceu, a gente tinha ele, né? Então assim, por mais que, não dizer que a gente não sentiu falta dela, mas ele foi o nosso apoio, né? O que ele nos deixou? Ele nos deixou força, porque em nenhum momento ele, não que se não se abatia, mas ele é uma pessoa forte, que mostrava pra gente que tem que ser forte, né? Então, quando a minha mãe faleceu, eu não quis ir no primeiro dia das mães do meu filho. E ele falou assim, você vai sim, porque você é mãe. Você é filha, mas acima de tudo você é a mãe. E então assim, essa força foi o que ele deixou para nós. O meu pai, eu acho que desde o começo ele sabia que Sinop ia chegar e vai chegar ainda muito mais. Ele falava assim, Sinop é uma terra que nasceu para crescer, para semear muito, que aqui ainda vai dar muitos frutos. Eu acho que Sinop pode preparar para ser a futura realmente capital, porque ele acreditava em Sinop quando nem nós da família acreditávamos, quando não foram momentos fáceis quando a gente veio para Sinop, mas eu tenho a lembrança muito forte do meu pai tendo que desfazer das coisas, mas por acreditar em Sinop. Ele falava assim, Sinop merece isso, as pessoas aqui vieram para trabalhar e pensavam muito no crescer de Sinop. Era onde ele trabalhava num Rotary, pensando em crescimento para Sinop, aonde ele ajudava num hospital, era em crescimento, onde tinha um trabalho voluntário, era realmente no crescimento, sabe? Ele via Sinop muito além. Quando a gente perdeu a minha mãe, ele falava assim, não foi aqui em Sinop, foi em Cuiabá, que ela faleceu, ela falou assim, eu vou levar ela para a cidade que vai ser da nossa família. Então assim, ele escolheu a nossa terra sendo Sinop, então ele cansava de falar, eu sou sinopense de coração e com muito orgulho.